Boa noite, companheiros. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos à palestra virtual do Centro Espírita Francisco de Assis, localizado em Jacaraípe, Serra, Espírito Santo. Nós vamos dar início à nossa reunião de estudo da noite, fazendo a leitura de número 6 do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo título é Esforço e Oração. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar, à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. Mateus, capítulo 14, versículo 23. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para a meditação à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela prece, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse, sem método e sem descanso, acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orardes à parte, recordando o Senhor. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos convidar a todos para nos sintonizarmos com o Mestre numa prece para aberturas dos trabalhos da noite. Que Jesus possa nos iluminar as mentes e os corações e nos envolvermos na tua aura de luz para que possamos usufruir o máximo possível dos ensinamentos da noite de hoje. Obrigada, Mestre amado, por estar conosco em nossos pensamentos e corações. Que assim seja. Então, com a palavra, o nosso companheiro Marcelo Almeida, que explanará sobre o tema Eu Não Merecia. Boa noite. A nossa reflexão de hoje, ela é baseada no livro Renovando Atitudes, ditado pelo espírito Hamed. A lição que vamos refletir é Eu Não Merecia. Segundo Hamed, assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida é um passo decisivo em direção à nossa maturidade espiritual e crescimento interior. Porém, a maioria de nós ainda traz a tendência em acusar a vida, as pessoas, a sociedade, o mundo por tudo de ruim que nos acontece, o vitimismo. Sairmos daqui melhor do que chegamos é o nosso principal objetivo ao reencarnarmos. Aproveitar as dificuldades do dia a dia para aprendermos é um caminho trabalhoso que devemos trilhar, com boa vontade, para adquirirmos a nossa maturidade espiritual. Só as coisas boas que nos acontecem
que normalmente são frutos dos nossos méritos. As ruins, preferimos delegá-las a terceiros. E aí caímos no vitimismo. O mau gênio eu herdei do pai ou do avô. As coisas não dão certo na vida profissional porque estou sempre rodeado de pessoas invejosas que me perseguem. A rebeldia dos filhos atrapalha o nosso relacionamento. E depois que desencarnamos, muitas vezes ainda continuamos o mantra: eu não pude desenvolver a mediunidade como havia me comprometido antes de reencarnar, porque meu marido não aceitava, não pratiquei o bem no limite das forças porque eu nasci pobre, e por aí vai. Mas onde será que vem essa ideia de que o errado é sempre o outro? Vamos tentar resgatar algumas situações que, ao longo do tempo, fortaleceram essa crença de que somos vítimas, para identificarmos se faz sentido para nós. Religiões politeístas com deuses impulsivos, ciumentos, que nos castigavam e impunham suas vontades sobre nós. Nós passamos muito tempo acreditando em deuses punitivos e vingativos. Na visão do judaísmo, somos vítimas do pecado de Adão e Eva. E muitos acreditam que estamos pagando por isso. A ideia da fatalidade difundida pelos materialistas criou as vítimas da fatalidade. Enfim, o mundo exterior, o destino, karma, a genética, a criação, o meio social, o chefe, o trânsito, os outros obsessores são culpados pelos nossos infortúnios. A posição de ser vítima do destino, ela nos impede de tomar atitudes que podem modificar a realidade indesejada que vivemos, a curto e a longo prazo. Ficamos na condição de uma água parada que apodrece e só reúne coisas desagradáveis. E nessa condição de água parada, não encontramos forças para mudar. Estes pensamentos de desânimo e inaptidão para mudar algo que nos desagrada provocam modificações químicas no nosso corpo, desencadeando desequilíbrios no funcionamento da nossa máquina cerebral, que, por sua vez, precipita o aparecimento de doenças, piorando ainda mais a nossa situação de sofrimento, reforçando a nossa posição de vítima. Como nós não nos lembramos de tudo que fizemos nas reencarnações passadas, passamos a acreditar que a vida é injusta, repetindo: eu não merecia isso ou não merecia aquilo. É claro, se estudarmos detalhadamente, analisarmos, avaliarmos as nossas tendências que temos lá no nosso íntimo, conseguiremos ter uma ideia, em linhas gerais, das principais falhas que tivemos no passado e onde precisamos nos vigiar para não cair novamente. Através das nossas tendências negativas, podemos identificar aonde que estão as nossas necessidades de aprendizado mais emergentes. Mas quando escolhemos a postura de vítima, mesmo que inconsciente, ficamos impedidos de ter uma visão mais abrangente e clara da vida, de olhar a situação por todos os ângulos. Como aquele ditado que diz: ficamos tanto tempo olhando para a porta fechada que não conseguimos ver as janelas que se abriram. Pegamos a foto de um acontecimento e nos martirizamos e focamos o nosso olhar por um longo tempo ali, esquecendo que a vida está seguindo. É como se congelássemos uma situação,
e ficássemos presos nela. Não conseguimos perceber o que veio antes, o que pode ter causado a situação e o que poderá vir depois, e muito menos prospectar soluções, identificar alternativas para sairmos daquela condição. Jesus, o nosso mestre, a nossa referência maior nesse planeta, disse que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. O que Jesus quis dizer com a frase bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados? Todos os que sofrem, passando aquele momento, serão consolados? Serão perdoados das suas ofensas? Como é que é esse processo? A dor, ela faz parte do processo de reparação das nossas falhas do passado, das escolhas equivocadas que fizemos no passado. A função do sofrer é tornar o indivíduo melhor, porque não aprendemos no passado. Teremos essa nova oportunidade para aprender. Quando aprendemos, o sofrimento acaba, porque a função do sofrimento é mais uma alternativa que Deus nos deu para aprendermos. No momento que aprendermos, o sofrimento acaba, porque a função do sofrimento é o nosso aprendizado. Os aflitos que serão consolados são aqueles que estão aprendendo na sua condição atual com dificuldade, no momento de aflição que estão passando. E neste caso, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, traz a melhor forma de aprender nestas condições. O título é Bem Sofrer. Até para sofrer, pessoal, nós temos que aprender, nós temos que ter estratégias para tirar o maior proveito da oportunidade que estamos tendo. Para muitos, a oportunidade no sofrimento é um castigo. Quando nós passamos a enxergar a dificuldade que estamos passando como uma oportunidade de aprendizado, ela pode fazer toda a diferença. A forma como enxergamos a vida, ela faz a diferença. Podemos aproveitar melhor. É muito mais confortável passar por uma situação difícil quando temos a fé de que aquela situação é necessária para o nosso aprendizado, que vamos crescer com aquilo. Acabamos nos fortalecendo naquela situação e aprendendo e seguindo em frente. Fomos criados por Deus e reencarnamos para aprendermos. Jesus, nossa referência maior, é nosso irmão mais velho. Hoje, governador deste planeta, que reencarnou várias vezes até atingir o ápice que ele está, até atingir a perfeição que todos nós um dia chegaremos. Fomos criados simples e ignorantes, mas com todo o potencial para desenvolver a perfeição. Trazemos na bagagem espiritual tudo o que precisamos para cumprir o nosso papel de nos melhorarmos aqui na Terra, que é a nossa primeira missão. A nossa primeira e grande missão é retornarmos daqui para a pátria espiritual melhor do que chegamos.
podemos fazer, construir inúmeras coisas. Mas a nossa principal missão é o nosso melhoramento, é o nosso burilamento. Além da economia, filosofia, matemática, precisamos refletir e ter um entendimento mais amoroso das leis de Deus. Tendo uma visão mais amorosa e um entendimento mais amoroso das leis de Deus, vamos vivenciar com aproveitamento maior e vamos poder crescer, aprender nas situações difíceis e dolorosas que a vida nos oferta, através dos nossos méritos, para que possamos alcançar com êxito nossos novos patamares evolutivos. Estamos submetidos às leis naturais criadas por Deus. Essas leis regem a organização de todos os mundos no universo infinito. Acima de todas essas leis está a lei de justiça, amor e caridade. É a forma igualitária que Deus usa para administrar a sua criação. Não somos melhores e nem piores do que ninguém. Porém, cada um está numa condição. Cada um está num patamar evolutivo. Cada um se encontra em alguns pontos mais avançados do que o outro, em outros pontos menos avançados, cada um na sua condição. Somos livres para agir da maneira que quisermos, mas não poderemos escapar dos efeitos causados pelos nossos atos. Estamos envolvidos pela lei de justiça, amor e caridade. Dentre dessas leis, existe a lei de causa e efeito, da qual não podemos fugir. É impossível ferir alguém sem ser ferido também. As consequências dos nossos atos, eles retornam para nós em algum momento, para que possamos aprender a melhor forma de agir. O que nos acontece hoje é parte do reflexo desta lei em nossas vidas. Vivenciamos hoje aquilo que não conseguimos aprender com êxito em outros tempos. Digo que é parte do reflexo das leis de Deus, porque a misericórdia divina, nos dando outra chance de aprender, ela está sempre colocando a carga conforme os nossos ombros, conforme a força que temos para carregar essa carga. Então, o amor e a misericórdia divina nos dá inúmeras oportunidades de aprendizado. E a reencarnação é uma forma de visualizarmos essas oportunidades. Somos livres para agir como quisermos, mas toda vez que infringimos as leis de Deus, as leis naturais, que nos equivocamos, somos convocados por Deus através das suas leis, que não quer que nenhuma ovelha se perca, a nos retratar através de uma nova oportunidade de aprendizado. Quanto mais resistimos ao convite do bem, mais trabalhosa vai ficando a nossa oportunidade. Mais trabalhosa vai ficando as novas oportunidades. É como um cartão de crédito que você não paga a fatura total. Você faz o pagamento mínimo. O próximo pagamento, ele fica mais difícil, porque vai ter juros. O nosso destino é a perfeição. O tempo que vamos levar para atingirmos essa perfeição e o caminho que vamos trilhar depende das nossas escolhas. Uns escolhem os melhores caminhos
do que os outros, utilizando um caminho mais curto, muitas vezes mais trabalhoso, mais difícil. Outros escolhem um caminho mais fácil, materialmente. Vão fazer um percurso maior, vão sofrer ao longo desse caminho, mas vão chegar no mesmo destino, que é a perfeição. Uma coisa muito interessante para avaliarmos. Nas escolas aqui na Terra, existe uma nota mínima para identificar o aprendizado, para identificar se o indivíduo aprendeu. Na nossa trajetória espiritual, é um pouco diferente. Enquanto não tirarmos 10, que mostra o aproveitamento real, as dificuldades não param de se apresentar para nós. Então, lembra daquela condição na sua vida que roda, roda e você está envolvido? E você se pergunta de novo a mesma situação? Olha, é importante parar para refletir e estudar um pouco sobre o assunto, porque me parece que nesse quesito você ainda não teve um aproveitamento real. E essa dificuldade vai voltar a se apresentar para você até você conseguir tirar 10 e seguir em frente. Isso por quê? Porque nós somos arquitetos dos nossos destinos. O passado e ações atuais determinam o nosso presente. O passado e ações atuais determinam o nosso presente. O presente, ações do presente e do futuro vão determinar o nosso futuro. Nós precisamos reconhecer a conexão entre o nosso modo de pensar e agir e o mundo exterior que nós estamos envolvidos. Nós criamos, através das nossas ações, do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir, o mundo que está à nossa volta. O mundo à nossa volta é de acordo com o que somos. E o que temos que fazer para parar de sofrer? É tomar as rédeas das nossas vidas, reconhecendo que tudo o que nos acontece está envolto pela misericórdia e justiça de Deus. A dor é fruto do processo de reparação que plantamos, criamos com ações passadas. Mas o sofrimento é uma escolha em função da forma como queremos ver o mundo. A dor é um chamamento para o aprendizado, uma nova oportunidade para aquelas oportunidades que tivemos e não aproveitamos por inúmeras vidas. O sofrimento é uma escolha em função de como enxergamos essa questão. Não falo de aceitar as coisas, falo que devemos reconhecer a oportunidade e nos transformar com ela em pessoas melhores. Aproveitar essa oportunidade, que essa oportunidade seja uma mola propulsora para nos adiantar para frente. Porque se Deus é justo, eu não recebo nada que não mereço. E quando eu recebo essas questões, essas oportunidades que eu acho que não são interessantes para mim, mas que elas estão chegando, cabe a mim buscar e reagir de forma positiva diante dessas dificuldades, diante dessas intempéries que nos assolam
à existência. E quando agimos assim, deixamos de nos posicionar como criaturas infantis e caminhamos em direção à nossa maturidade moral, reconhecendo que, ao invés de vítimas do destino, somos vítimas de nós mesmos. Ao invés de vítimas do destino, somos vítimas de nós mesmos. E que cavamos e esculpimos a situação atual. E não estamos piores em função da misericórdia de Deus. Adelino da Silveira, no livro Chico de Francisco, traz uma história bastante interessante que ilustra o porquê da situação atual de sofrimento de um espírito. Certa senhora procurou o Chico com uma criança nos braços e ele disse: Chico, meu filho nasceu surdo, mudo, cego e sem os 2 braços. Agora está com uma doença nas pernas e os médicos querem amputar as 2 pernas para salvar a vida dele. Há uma resposta para mim no Espiritismo? Foi com a intervenção de Emmanuel, mentor espiritual do Chico, espírito protetor do Chico, que a resposta veio. E Emmanuel falou: Chico, explique à nossa irmã que este nosso irmão em seus braços suicidou-se nas 10 últimas reencarnações e pediu, antes de nascer, que lhe fossem retiradas todas as possibilidades de se matar novamente. Mas agora, que está aproximadamente com 5 anos, procura um rio, um precipício para se jogar. Avise a nossa irmã que os médicos amigos estão com a razão. As 2 pernas dele vão ser amputadas em seu próprio benefício, para que ele fique mais algum tempo na Terra, a fim de que diminua a ideia de suicídio. Nós não somos criados no momento do nosso nascimento. Somos espíritos e tivemos experiências vividas antes desta vida e teremos muitas outras experiências depois desta vida. E diante de tudo isso, a mudança começa quando admitimos a responsabilidade na construção da situação atual. A vida que eu estou inserido hoje foi construída por mim. A condição que eu estou é fruto das minhas ações do passado. E eu não estou pior pela misericórdia de Deus. Quando nós admitimos isso, aceitando com paciência, resignação e trabalhando para modificar o que é possível modificar no presente, nós moldamos o nosso futuro. O que nós vivemos hoje é o resultado de uma equação matemática. Vidas passadas, mais livre-arbítrio atual, baseado na lei de amor, justiça e caridade, é igual à vida atual. As vidas passadas já vividas, o livre-arbítrio, porque hoje, com as minhas ações, eu tenho autonomia para mudar, porque eu estou imerso na lei de justiça, amor e caridade. Isso tudo é igual à minha vida atual.
As provações atuais, as dificuldades que eu tenho nesta vida, que é fruto daquilo que eu não consegui aprender em outras oportunidades, me esquivei ou não consegui aprender. Tentei e não consegui aprender. As dificuldades atuais, mais a mudança de comportamento versus o bom uso do livre-arbítrio, eu vou construir a minha felicidade futura. Quando eu estou inserido numa condição muito difícil na minha vida, eu vou ser bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Eu vou me identificar nesse grupo quando eu, bem sofrendo, identificar e mudar de atitude com relação às minhas tendências que precisam ser aprimoradas. O Mestre Jesus, ele nos coloca nas situações que precisamos, porque a cada um segundo as suas obras. Jesus disse: a cada um segundo as suas obras. E a lei de Deus, ela nos coloca de acordo com essa regra de a cada um segundo as suas obras. Eu vou ter em função daquilo que eu construí. É claro que envolvido pela misericórdia divina. Nessa reflexão que nós estamos fazendo, é importante adicionarmos mais 2 itens: justiça e egoísmo. Na questão 875 do Livro dos Espíritos, os espíritos respondem a Kardec que a justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si quereria. Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos, na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante em dada circunstância. Trate o homem de saber como quereria que ele procedesse em circunstâncias idênticas. Ou seja, um guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Fazer os outros o que você quer que façam a você. Uma regra de justiça, uma definição de justiça. Os espíritos também esclarecem na questão 913 que o egoísmo é dentre os vícios o que se pode considerar radical e que dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, os espíritos colocam, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser desta vida ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor.
visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, com o amor. Importante fazermos um movimento de deixar a nossa consciência falar, de deixar a nossa consciência se manifestar nas ações do dia a dia, porque o mestre, ele colocou as leis gravadas na nossa consciência. Precisamos, através da reflexão, através da meditação, do bom senso, escutar cada vez mais a nossa consciência. Porque injustiças existem, mas é importante entendermos que não existem injustiçados. Se você que me escuta nesse momento acredita em Deus, acredita que Deus é perfeito, como ele pode deixar que ocorra algo sem necessidade? Tudo que nos acontece tem um porquê. Chico Xavier deixa essa questão bem clara quando fala que você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com tuas necessidades, nem mais, nem menos. Mas o justo para as tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca e expulsa. Modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Programa tua meta, busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E com esse texto do Chico, nós encerramos a nossa reflexão com o título Eu Não Merecia. Que cada um de nós possa fazer uma reflexão com relação a essa questão. E convido a todos que possamos, neste momento, nos unir em prece e agradecer a Deus pela oportunidade do estudo, da reflexão. Vamos nos colocar de uma forma tranquila, confortável, relaxada. Pedir ao Pai Maior, neste momento, que nos fortaleça, para que possamos
seguir a nossa caminhada, sempre nos referenciando em Jesus. E aproveitamos para pedir a Deus que abençoe e ampare os nossos lares, que possamos fazer dos nossos lares o ambiente adequado para atrairmos benfeitores espirituais, espíritos, amigos, para nos fortalecerem nesta caminhada. E fortalecido, possamos tomar o melhor caminho. Mestre querido, permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Uma boa noite.